do entendimento aqui sobre didática. É sobre essas maneiras de fazer com que hajam aprendizagens, né? Fala sobre estratégias, abordagens, metodologias e a possibilidade de transformar um objeto do conhecimento de forma deglutível para os nossos alunos, né? Mas vamos seguir para entrar na didática assimétrica em si. Gente, o Paulo Tomazinho propõe que nasce essa ideia de didática assimétrica por uma razão. Então, como diz o Círculo Dourado, tudo tem que nascer de um porquê, não é? E qual é o porquê que faz com que nasçam as didáticas assimétricas? Consciência pedagógica. Tudo que a gente precisa fazer tem que partir de uma consciência pedagógica, e aqui se fala muito sobre o esquece o ensino, foca na aprendizagem. Não é que ensino é focado no ensinador e a aprendizagem é focado no aprendente. E a gente fala sobre metodologias ativas o tempo todo, e em metodologia ativa, o centro é do ensinador ou é do aprendente? O centro é do aprendente. Se o aprendente está no centro, o ensino é secundário. Então, as nossas propostas é que o ensino, que é o ato de professar, de onde vem a ideia de professor, aquele que professa, o ensino, ele é secundário para a gente, porque não importa o que você fala para o seu aluno, o que importa é o que vai ficar nele. O que importa não é o como a gente ensina, e sim o que o nosso aluno aprendeu. Eu posso dar uma aula linda, maravilhosa, mas se não houver aprendizagem por parte do meu aluno, a minha aula foi péssima. Ela foi boa para quem? Foi boa para você ou foi boa para o aluno? Então, a aprendizagem é o foco. E a gente só vai saber se houve aprendizagem se a gente abrir espaços para que o nosso aluno evidencie para a gente que houve aprendizagem. Se a gente não tem esses espaços de checagem com o nosso aluno, a gente não está medindo aprendizagem hora nenhuma. A gente só está medindo o ensino, só está medindo a gente, o ensinador. E, bom, como que a gente chega a essa prática de didáticas assimétricas? Através de uma fluência didática. E a fluência didática, como a gente mesmo conversou aqui agora há pouco, Geise colocou que eram várias abordagens, Doris colocou maneiras diferentes, usos de estratégias. Então, a fluência didática é a metodologia, é o como a gente organiza. E o que é o nosso foco, que são as estratégias didáticas assimétricas, e vamos falar um pouquinho mais sobre elas. Mas, bom, temos aqui a descrição do próprio Paulo Tomazinho sobre o que é uma didática assimétrica. E eu vou convidar uma pessoa para poder ler o que está aqui. Eu vou convidar a Lígia para poder ler essa passagem. Lígia, você pode ler para a gente? Oi, posso sim. Estratégias didáticas assimétricas. São estratégias de ensino e aprendizagem simples, rápidas e fáceis de usar, onde o ganho de aprendizagem é desproporcional ao tempo investido no ensino. Paulo Tomazinho, 2021. Thank you. Gente, prestem atenção nessa frase que está aí, que daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta sobre essa frase, tá? Mas bom, aqui a gente vê que o que a Karina comentou sobre o assimétrico tem tudo a ver. Então, a proposta de ter uma estratégia didática assimétrica é eu ter essa aprendizagem desproporcional. Eu, em pouco tempo, consigo ter uma grande aprendizagem. Essa é a proposta do Paulo Tomazinho com essas estratégias. Bom, existe este conceito dos 3 Is, onde, para uma didática assimétrica, eu tenho que ter na minha aula, na minha experiência de aprendizagem, 3 momentos. Um momento de instrução, onde a gente fala, onde a gente tem um momento mais expositivo. A gente tem um momento de interatividade, como eu comentei, daqui a pouco vai fazer essas interatividades, que nada mais são do que atividades com interação. E um momento de interação livre, para a gente poder discutir, conversar, debater. E se a gente olha esses 3 Is, eles estão falando que a gente precisa ter momentos diferentes, a gente precisa ter quebras ao longo de nossos momentos, nossas experiências de aprendizagem, fragmentar esses momentos para que a gente possa estar tendo estímulos de atenção diferentes. E esses 3 Is nos ajudam com isso. Vamos ver aqui exemplos muito rápidos de que esses 3 Is, eles não precisam estar dentro dessa mesma lógica. Eu posso começar o meu momento de aprendizagem com uma instrução,
passo para a atividade, finalizo com interação. Posso começar com interação, passo para a instrução, finalizo com interatividade. Ou posso começar com interação, faço atividade no meio e finalizo com a instrução. O que as pessoas geralmente evitam, porque acham que eu só vou ter uma interação depois que eu expor algum conhecimento, né? Mas, bom, isso daqui é só para a gente ver que, independente de como que eu esteja escolhendo onde eu começo, onde eu dou o desenvolvimento e onde que eu finalizo a minha aula, a ideia é que a gente tem esses múltiplos momentos quebrados diferentes. E aqui a gente tem, assim, um exemplo do percurso de uma aula. E essa imagem nos mostra que não interessa se eu estou falando do momento de uma atividade, que aqui a gente está chamando de interatividade, ou se eu estou no momento de interação, se ela parte de um momento de um design de aprendizagens, ou seja, se eu como professor planejei aquela experiência de aprendizagem com um design que tem intenção de gerar aprendizagem, tudo é instrução. Até no momento em que os nossos alunos estão conversando entre si sobre algo que foi estímulo daquela aula. Isso é instrução também, não deixa de ser. Bom, vamos falar sobre as didáticas assimétricas. Eu falei que eu teria 19 exemplos, gente, de didáticas assimétricas. Muitos desses exemplos talvez vocês já tenham vistos com outra roupagem, já tenham feito de alguma forma parecida, mas a ideia é que a gente vê a sistematização proposta pelo Tomazinho sobre esse tema. Eu vou expor essas 19 estratégias em 3 partes. Estratégias didáticas para início de aula, estratégias didáticas para meio de aula e estratégias didáticas para fim de aula. Enquanto eu estiver falando sobre elas, eu vou pedir que vocês tentem entender por que algumas foram para início, por que outras para meio e outras para fim, o que é que diferenciou elas? E eu vou perguntar isso para vocês. Então, fiquem ligados se quiserem ir fazendo notas para quando a gente passar por todas, vocês poderem comentar o que é que vocês perceberam que diferenciou a de início, meio, fim. Então, vamos que vamos. Primeira estratégia didática. Ela se chama primeira coisa. Aqui diz, pergunte aos alunos a primeira coisa que vem à cabeça quando escutam a palavra. Aí aqui o assunto da sua aula, né? Para que serve essa estratégia de primeira coisa? Para a gente ativar memórias prévias, facilitar novas associações, permitir interação, contextualização, criar vínculo. Essa é aquela estratégia onde a gente pode começar a nossa aula perguntando, se fosse eu, poderia ter começado o nosso check-in. O que é que você entende por didática assimétrica? Mesmo sem a gente ter conversado nada sobre esse tema. Esse é um exemplo. Vamos passar para um segundo. Quiz. Esse foi o que a gente fez logo no nosso início. O quiz ele pode ser de verdadeiro ou falso, pode ser de sim ou não, pode ser um quiz onde a gente escreva. Aqui fala para que a gente não coloque um quiz muito maçante, que a gente no máximo chegue a 5 deles. O legal do quiz é que a gente consegue ter um feedback imediato. Eu vi que a Paula comentou aqui sobre o levantamento de conhecimento prévio. Aqui também a gente tem como intenção fazer levantamento de conhecimento prévio. Mas aqui a gente faz de uma coisa um pouco mais objetiva do que a primeira coisa, né? Que foi a que a gente viu anteriormente, onde a gente tem um momento mais dissertativo, mais argumentativo para falar a sua opinião. Aqui é um pouco mais direto. Quando a gente fala sobre quiz, tem uma coisa muito legal, sobre os hormônios que são ativados no momento que você é lançado a um desafio, como essa daqui. Ele fala sobre noradrenalina e dopamina como hormônios que são liberados no momento que você é posto a um desafio e você precisa responder. Isso nos traz foco, isso nos conecta com o tema que a gente vai discutir. Opa, eu acho que a Alessandra perguntou sobre os slides. Compartilhar esses slides, sim. No finalzinho, Alessandra, eu vou compartilhar um link com você que tem esses slides e tem textos, vídeos sobre o tema de didática assimétrica, para quem quiser se aprofundar mais, poder se aprofundar. Mas isso daqui é legal que tem todas essas didáticas assimétricas para quem quiser fazer pesca, cola, para se inspirar, para poder fazer planejamento. Mas, bom. Dilemas é outra possibilidade. Iniciar a aula com um dilema, onde a gente coloca uma pergunta de opinião, uma pergunta aberta, uma pergunta reflexiva para os nossos alunos. Esse é algo bem legal. Decisão rápida é uma outra estratégia, onde a gente coloca um caso, um case, um problema que tem diversas possibilidades e a gente pode já dar as possibilidades de resposta para que os nossos alunos cheguem a uma solução, ou a gente pode ir de forma mais aberta também, tentando chegar a
uma proposta criativa por parte do aluno, né? Chegar a lugares que a gente não chegou. Aqui a gente busca respostas individuais e a gente entende que existem processos de associação por trás disso. Então, quando a gente está trabalhando um tema que ele está associado a um tema que a gente trabalhou há 1, 2, 3 meses e a gente busca essa associação, essa é uma estratégia interessante para início de aula. Vamos passar para estratégias didáticas de meio de aula. Até aqui tudo beleza, gente? Queriam perguntar, comentar alguma coisa ou posso ir seguindo? Então, Doris deu sim, então entendo que é isso mesmo. Meio de aula. Perguntas abertas para fechar um bloco de conteúdo ou unidade. Aqui fala sobre um RBL, não é? A gente falou muito já anteriormente sobre PBL, né? Que é o Project Based Learning, a aprendizagem baseada em projetos ou em problemas, né? Hoje em dia tem se falado sobre essa importância das perguntas, que elas nos tragam para experiências passadas. E é essa a ideia do Retrieval-Based Learning. Aqui ele funciona também como um checkpoint de avanço. Isso é essencial, um feedback dos nossos alunos para saber se a gente segue, para ou retrocede. Outra estratégia, essa eu gosto muito, que é a estratégia 1, 2, 3, onde a gente pede que os nossos alunos listem pontos, tópicos, assuntos, temas, sobre o que é que eles mais gostaram até agora. A gente pode chegar no final de uma aula e pedir que os nossos alunos façam uma listagem de 3 pontos que mais chamaram a atenção com relação àquela aula. Ou pedir que os alunos citem 3 motivos que a água é essencial para a vida humana, ou 3 pontos relacionados ao nosso objetivo de aprendizagem, que façam com que eles reflitam sobre o que a gente viveu ao longo da nossa aula, cheguem a uma conclusão, tomem decisões, né? Vamos passar para uma outra estratégia, abrir um gap. Essa todo mundo já vivenciou em algum lugar. Alessandro, Nina, com certeza usam isso muito, porque em inglês é uma estratégia que todo mundo usa em algum momento, que é remover palavras-chave de um texto e perguntar o que é que poderia ser posto ali. Língua portuguesa usa muito disso também, né, nas avaliações. Então, completar sentenças. Então, apagar palavras-chave. Vamos fazer uma atividade nossa agora. Lembra que quando eu coloquei o conceito de Paulo Tomazinho sobre o que é didática assimétrica, eu falei, gente, olha essa frase que eu vou fazer uma pergunta sobre ela daqui a pouquinho. Pois bem, a gente tem aqui, e nas palavras do Tomazinho, o que é a proposta das estratégias de didática assimétrica, onde eles são estratégias didáticas, né, onde alguma coisa de aprendizagem é alguma coisa ao tempo. Opa, parece que Miriam estava ligada. Então, Miriam já disse que onde o ganho de aprendizagem, Karina também lembra, é desproporcional ao tempo investido no ensino. Isso aí, ó, Karina e Miriam estavam ligadas, acertaram o gap. Isso mesmo, gente. Então, pegaram a atividade e vamos seguir para a próxima. Era só um exemplo do gap, como que a gente pode usar. Então, ganho e desproporcional era o que a gente estava buscando. Outra estratégia para meio de aula. O que Einstein faria? A gente apresenta um problema, um tema, um caso, né, para os nossos alunos e pergunta para eles, se você fosse Einstein e precisasse resolver este problema, o que é que você faria? Essa é a intenção de chegar a lugares imprevisíveis, a lugares fora do que a gente costuma trabalhar com os meninos. Retrovisor. Fazer uma listagem de assuntos que a gente já trabalhou. Lembra que a gente falou sobre o RBL, o Retrieval Based Learning? Aqui a gente está falando de uma estratégia igual. A gente busca resgatar alguma coisa que a gente trabalhou lá atrás. Algo importante, algo essencial do que a gente trabalhou e a gente quer que o aluno relembre. É uma estratégia metacognitiva, de pensar o pensar, né? Algo que, às vezes, a gente não traz muito para os nossos alunos, mas botar os nossos alunos para pensar em alguma coisa e depois pensar o que eles pensaram é uma estratégia poderosíssima. Bom, vamos seguindo. Bate-papo guiado, super comum, super normal a gente trabalhar com esse tipo de trabalho. Uma discussão sobre assuntos onde a gente tenha
um guia, um tópico, uma pauta, uma lista de discussões que vão estar relacionados ao nosso tema. Vamos passar para as estratégias de fim de aula, tá? Opa, antes de eu começar, tudo beleza com as de e-mail? Bom, recebi um sim, então acho que sim. Vou seguindo para as de fim de aula. Começando com a hashtag. Existe o detalhe de que eu ouvi recentemente de que essa proposta é cringe, né? Porque quem usa hashtag é cringe, mas não tem problema. Mesmo assim, eu acho que funciona com os alunos, serve até momento de risada com eles. Mas o que é que a gente tem aqui nessa hashtag? Chegamos ao final da aula. Qual hashtag a gente daria para a nossa aula? Então, a ideia é que o aluno ele pense como que ele iria resumir esse encontro, essa experiência de aprendizagem em uma palavra, em uma frase, como que ele poderia chegar em algo que dá um nome para aquela aula. Gente, isso é RBL também. Então, a gente está resgatando o que a gente viveu, trazendo um processo de metacognição, e aqui a gente sai um pouquinho do objeto do conhecimento em si, porque se o aluno ele quiser falar sobre o objeto do conhecimento no final da aula, ele pode. Mas ele pode falar sobre uma experiência, sobre uma metodologia do professor, sobre um momento socioemocional que foi vivido naquela aula. Ele vai dar o nome que ele quiser. É autoral. E isso, gente, é um feedback para nós. Muito rico da gente entender o que é que os nossos alunos perceberam de mais rico na nossa aula, para a gente poder fazer ou refazer aquilo que a gente queira. Podcast. O nome dessa estratégia é um pouco controversa. Pedro critica. Eu não gosto do nome podcast para essa estratégia, mas é o nome que Paulo Tomazinho deu. Então tá aí. Eu acho que podcast é uma coisa mais complexa do que simplesmente o que ele está propondo nessa estratégia, mas a estratégia é boa, tá? Minha crítica é só ao nome. Ele fala para a gente chegar ao final de um processo de aprendizagem e pedir que os alunos gravem um áudio explicando em resumo aquilo que eles vivenciaram, que eles viveram, ou aqui uma síntese do tópico do nosso objetivo de aprendizagem da aula. Eu gosto muito quando a gente fala de língua inglesa para trabalhar esse tipo de atividade, porque é uma possibilidade da gente estar trabalhando o listening, não é? Da gente com as produções orais dos alunos em registro. E eles refletirem um pouquinho antes de fazerem isso, mas isso serve para qualquer situação de aprendizagem. Aqui a gente trabalha inteligência coletiva, por quê? Porque se eu tenho um grupo de 20 alunos e 20 alunos colocaram os seus podcasts explicando as percepções deles, o interessante é que todos esses áudios sejam compartilhados para que todos possam ver os áudios dos colegas. E a fala do par, às vezes, é muito mais interessante do que a fala do professor. Então, por vezes, eles vão gostar muito mais de estar ouvindo 20 áudios dos colegas, que ele não ouça os 20, que eles ouçam 10, já está maravilhoso, do que ele está ouvindo, em síntese, a fala do professor. Então, é uma transmissão de responsabilidade também. Óbvio que a gente não vai julgar que tudo que vier desse podcast está correto, mas é uma possibilidade de construção de uma inteligência coletiva. Bom, vamos fazer um podcast nosso. Vocês têm o grupo dos professores, não, o do WhatsApp, não tem? Todo mundo que está aqui tá, não sei, Alessandro de inglês também tá, mas, gente, vamos agora pensar, o que é que a gente conversou hoje nesses 50 minutos de encontro? Só temos 50 minutos de encontro até agora, mas a gente começou com um check-in, fazendo algumas reflexões sobre tempo de aula, sobre responder um quiz, com cliques, com escritas. Passamos aqui por algumas estratégias de didática assimétrica, falamos um pouquinho o que é uma didática assimétrica. Até agora, o que é que você entende que é interessante sobre o que a gente